Let It Be, um disco que foi muito massacrado na época do seu lançamento. Mesmo sendo um disco dos Beatles. E ele envelheceu muito bem com o passar dos anos. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nós vamos dar uma pausa nesse papo, porque eu tenho uma conversa muito séria. É uma oferta espetacular e exclusivíssima aqui do nosso canal. Trata-se de um dos mais luxuosos box de livros de todos os tempos. Chama-se Paul McCartney, As Letras. É um box luxuosíssimo, reunindo as 154 letras mais importantes da carreira do Paul McCartney. Tanto do período dele com os Beatles, como na sua carreira solo. E tudo organizado e comentado minuciosamente pelo próprio Paul McCartney. São mais de 1000 páginas distribuídas em 2 livros espetaculares, em papel especial, todo colorido, em capa dura, e, além disso, traz mais de 600 imagens e documentos, a maioria deles inéditos, do acervo pessoal do Paul McCartney, escolhido por ele mesmo. Você clicando aqui embaixo, você vai ter o nosso tradicional desconto, que você já sabe muito bem como funciona, né? Você vai preencher o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica, e na hora de finalizar a compra, você vai ter esse desconto. Então você não pode perder essa oportunidade, porque é uma das obras mais incríveis de todos os tempos. Meu amigo e minha amiga, eu sei que pode parecer incrível isso, mas o Let It Be foi um disco que, quando foi lançado, ele foi muito malhado, tanto pela crítica quanto pelo público. E é a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo, em mais um capítulo da série Discos que Envelheceram Muito Bem. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você sabe como faz, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, de uma banda que foi muito influenciada pelos Beatles, sem dúvida. E o que me levou a falar um pouco desse disco foi o fato de eu assistir já há algum tempo alguns trechos de um documentário que eu tenho certeza que vai ser sensacional, chamado Get Back. E eu tenho visto os trailers, algumas imagens. Esse documentário vai ser dirigido pelo Peter Jackson, né? Todo mundo que é manja do Senhor dos Anéis, dos filmes, sabe de que eu estou falando, evidentemente. E evidentemente que eu também vou contar muitas histórias a respeito do Let It Be, que pouca gente sabe, na parte final do Apóstolo que você não sabe, lá dos Beatles, né? Eu sei que eu estou devendo isso, eu vou fazer. O que eu quero dizer desse disco, esse disco envelheceu muito bem, principalmente quando a gente pensa na maneira como ele foi recebido na época. Assim, talvez você não lembre, mas eu lembro bem, eu era meio garoto ainda, e esse disco, ao contrário do que todo mundo na época pensou, e tem gente que ainda acredita nisso, ou pensa nisso até hoje, esse aqui não é o último disco dos Beatles, ok? Ele foi o último a ser lançado, né? Mas não foi o último a ser gravado. Por quê, cara? Porque ele foi gravado no começo de 1969 e ele foi... a grande parte dele foi gravado antes do Abbey Road. Esse sim foi o último álbum gravado pelos Beatles, em termos de ordem cronológica, vamos dizer assim, né? Então, resumindo a história, ele foi gravado em 1969, antes do Abbey Road, só que ele foi lançado na metade de 1970. Inclusive, se eu não me engano, foi um mês depois que o fim dos Beatles foi oficialmente anunciado. E eu lembro, eu era
bem garoto, mas eu lembro, muita gente comentando, os meus amigos mais velhos, a gente lia em revistas, em jornais, que esse disco aqui, ele foi massacrado, eu acho que talvez seja um termo muito forte, mas ele foi muito criticado, até mesmo pelos fãs dos Beatles. Na verdade, quando eles soltaram um compacto em 1969 de Get Back, né, que está nesse disco aqui, isso no início de 1969, é importante você acompanhar essa cronologia. As mixagens do que seria o álbum, que iria se chamar Get Back, elas foram rejeitadas pelos 4 integrantes, pela gravadora. E aí o que acontece? Esse disco aqui ele foi engavetado, vamos dizer assim. E aí a banda começou a trabalhar nas gravações que depois originaram o Abbey Road, né? Que foi lançado em setembro de 69. Tá? Acompanha bem. E aí, pouco depois que esse disco saiu, o John Lennon caiu fora. E aí, os 3 remanescentes resolveram completar o repertório do que seria o outro disco, né? Que é esse aqui, com Let It Be, né? Do Paul McCartney, e uma canção do George Harrison chamada I'm Mine. Ok? E aí virou o Let It Be. Por quê? Porque os Beatles ainda deviam um álbum, né? Do selo Apple para a EMI. Obviamente que os atritos que já existiam entre os integrantes, de uma certa forma, impediram com que esse álbum aqui fosse um trabalho mais sólido e condizente com aquilo que os fãs dos Beatles esperavam. E para os fãs, isso de uma certa forma atrapalhou esse disco, né? Esse álbum, na verdade, ele seria a trilha sonora de um documentário que iria mostrar a banda voltando a tocar ao vivo em shows. Obviamente que seria uma turnê, pô, imagina, né? Os Beatles voltando a tocar ao vivo. Então seria feito um documentário a respeito disso, e o que seria o Get Back, né, o Let It Be, seria a trilha sonora desse documentário. Só que essa volta nunca aconteceu. Então a coisa começou a azedar tanto, né, entre eles, tanto que inclusive que o George Harrison chegou a cair fora da banda por um tempo, e ele só voltou, cara, quando aceitaram a condição que o George Harrison tinha imposto, que era trazer o pianista, tecladista Billy Preston para tocar com eles mesmo. Essa história toda eu vou contar no Aposto que Você Não Sabe, com mais detalhes, mas é só para você situar você em relação a tudo o que aconteceu e por que esse disco hoje ele soa muito melhor, pelo menos para mim, do que naquela época. Então, o que seria essa volta dos Beatles aos palcos, né, numa turnê, acabou virando aquele mini show que eles fizeram no telhado da Apple, que todo mundo já viu, evidentemente. Uma outra coisa que esse disco tem é e muita gente criticou isso na época também, usou como argumento para criticar esse disco, que é aquela polêmica em torno da interferência, vamos dizer assim, do produtor Phil Spector, que na verdade ele foi contratado com a anuência do George Martin, que era o produtor. Ele foi contratado, cara, para fazer uns arranjos de cordas e corais, vamos dizer assim, na pós-produção e na hora de mixar esse disco aqui, sem a banda estar presente, só com o George Martin e com o engenheiro Glyn Johns, que foi o autor daquelas mixagens que foram recusadas do álbum que seria o Get Back. Só que esse trabalho do Phil Spector, né, esses overdubs, as cordas dos corais, eles aconteceram mesmo em 3 músicas do disco, não no disco inteiro. Eles aconteceram na belíssima Across the Universe, aconteceram naquela canção do George Harrison, no I'm Mine, e principalmente em The Long and Winding Road, que é um clássico
absoluto, uma das canções mais lindas de todos os tempos. E o resto do disco ficou praticamente como estava. Só que criou-se a lenda de que o Phil Spector botou o dedo dele, né, o trabalho dele no disco inteiro, cara. Isso não é verdade, você tá entendendo? Só que essa lenda, cara, ela acabou habitando a cabeça da maioria das pessoas, que inclusive nunca ouviram o disco inteiro, entendendo? E nunca ouviram o disco com atenção. E aí, tendo eu explicado tudo isso para você, para contextualizar o que aconteceu, para você entender, e depois você vai ouvir esse disco, eu tenho certeza, junto com o comentário que eu faço aqui. Quando você ouve esse disco, primeiro que a contribuição do Paul McCartney é o forte do disco, porque tem a lendária faixa título, que é um clássico indiscutível, que é Let It Be. Tem a lindíssima The Long and Winding Road, que eu já falei pra você, e tem também espetacular Get Back, do Paul McCartney. E é curioso, cara, porque eu nunca ouvi esse disco com essa sensação de desprezo que as pessoas tinham na época. Inclusive, a própria participação do Phil Spector, pra mim, nunca me soou ruim. Pelo contrário, eu me habituei muito a ouvir esse disco e eu gosto daquelas coisas das cordas, eu acho que cai muito bem. Só que a maioria das pessoas não entendia isso. Tanto é que não só existe uma versão alternativa de Long and Winding Road no Anthology 3, tá? Que ela é diferente, como muito tempo, décadas depois, foi lançado o Let It Be Naked, tá? Inclusive, isso aqui foi lançado, inclusive, com uma forçação de barra por parte do Paul McCartney, cara, porque ele sempre detestou a coisa das cordas, o que fizeram no disco, nessas 3 faixas que eu falei. Ele sempre detestou, tanto que ele forçou essa barra. Esse disco aqui foi lançado, se eu não me engano, em 2003, e na verdade, esse disco aqui, sem a participação do que o Phil Spector colocou ali. Foi contratado para isso. Mas enfim, é legal? É melhor? Não. Assim, é só diferente. São 2 discos que soam um pouco diferentes por causa disso. Mas as 2 versões são muito legais, cara. E é impressionante como esse disco aqui, cara, ele tem algumas canções que hoje, pra mim, soam muito mais legais do que na época, que eu já gostava. Vou dar um exemplo. Tem um folk aqui chamado Two of Us, que é a música que abre o disco, que é muito legal, cara. Tem as harmonizações das vozes do John Lennon com o Paul McCartney são perfeitas como sempre. E assim, é uma canção, cara, que é mais uma daquelas que foi nitidamente influenciada pelo Bob Dylan. Ouça com atenção isso aqui. Tem algumas canções muito divertidas. Por exemplo, For You Blue, que é uma música do George Harrison, mas tem um solo de lap steel, que é aquela guitarra que o pessoal toca deitado, tem muito comum na country music, só que esse solo é tocado pelo John Lennon. Eu vou contar essa história direitinho lá no Aposto Que Você Não Sabe, no capítulo final, relaxa. E tem, por exemplo, I Got a Feeling, que tem o Billy Preston tocando um piano elétrico, que faz toda a diferença, né, dentro da canção. É um elemento, como é que eu vou dizer, é um toque muito providencial pro clima da canção. Tem um rockinho maravilhoso nesse disco, cara, que ninguém comenta, que chama-se One After 909, né? E, inclusive é um rockinho no melhor sentido do termo, que remete um pouco àquele tipo de som que os Beatles faziam no começo da discografia dele, nos primeiros álbuns. É o que a gente chama de fase terninho, né? Que eles usavam aqueles ternos. Então a gente chama essa fase dos Beatles da fase terninho. E tem também Dig a Pony, que é uma canção que o John Lennon, mais uma vez, mostrou o seu amor pela Yoko Ono, blá blá blá, aquela coisa toda. É uma canção bem legal, bem legal. Então o que acontece?
hoje o disco ele soa muito melhor. Eu já gostava na época, mas ele soa para mim muito melhor hoje, principalmente por ele ser, como é que eu vou dizer, uma brincadeira, em grande parte do repertório, muito bem elaborada, e que é muito diferente daquela maneira séria com que esse disco foi criticado. E hoje ele soa muito mais divertido, muito mais legal. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um capítulo da série Discos que Envelheceram Muito Bem. E, no caso, o Let It Be, que envelheceu realmente de uma maneira soberba, eu diria. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse disco aqui, tá? Se você realmente pensa que o Let It Be Naked, sem o trabalho do Phil Spector, é mais legal do que o disco original. E por quê? Tá? Deixa a sua opinião a respeito tanto de um quanto de outro, tá ok? E não esquece também de visitar a nossa loja. Tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó. Uma das melhores bandas brasileiras que também foi muito influenciada pelos Beatles. Tá legal? Então, um abraço, saúde para você e para os seus amigos e para sua família. Até a próxima.